Olá pessoal, nossa segunda videoaula aqui do curso de Eletrônica Digital para o site ensinoeducação.com.br. Sou o professor Henrique e nessa nossa segunda aula nós iremos tratar do sistema decimal, ainda falando daquela parte introdutória dos sistemas de numeração, tudo bem? Então para isso nós iremos contar com um roteiro. Esse nosso roteiro ele é dividido em introdução, vamos novamente falar sobre significância, vamos falar da representação posicional no sistema decimal, da contagem no sistema decimal, nas suas regras, e por último vamos fechar com uma tabela resumo, tudo bem? Então acompanhe aí a nossa aula. O sistema numérico mais utilizado pela humanidade é o sistema decimal. Como ele é composto por 10 algarismos, daí vem o nome decimal. Quais são eles? Com certeza você já sabe, vai de 0 até 9, isso mesmo, de 0 a 9. Então nós temos aí 10 algarismos. Notem que nós temos o menor algarismo, que é o 0, e o maior, que é o 9. Isso é um tanto quanto óbvio. Tudo bem. Mas atentem para uma primeira característica do sistema decimal agora. A base ou raiz do sistema é 10, porque ele é composto por 10 algarismos. E uma característica importante desse sistema, e futuramente nas próximas videoaulas, vocês vão observar que também a característica de outros sistemas, é que o nosso maior número da base, ele é o valor de base menos uma unidade. Então, observem aí, se o nosso sistema decimal tem base 10, o maior algarismo desse sistema será a base, que é 10, menos 1, que resulta em 9. Tudo bem? E o menor número desse sistema é o 0 de fato, assim como outros sistemas também terão essa propriedade do menor número. Ok? Então, aqui nós temos alguns exemplos de utilização. Observem aqui. Nós temos aqui uma tensão, né, unidade fundamental 1 volt, de 36,28. Né, uma temperatura, né, calor, por exemplo, de 42,8 graus Celsius. Né, uma área de 2,75 km e uma pressão, né, de 140 Pascal. Notem que nossa representação de sistema está aqui, ó, nesses algarismos, né, nesses números, desculpa, que são compostos pelos algarismos do sistema decimal. Porém, eles não farão sentido nenhum se não vierem, né, seguidos de unidade fundamental de medida, seja do sistema internacional, do sistema CGS ou qualquer outro sistema, para dar fundamento a essa quantidade. A quantidade de quê? Né? Assim como na videoaula passada nós observamos aquele exemplo das ovelhas, né? Eu estou contando ovelha, eu estou contando área, eu estou contando temperatura, eu estou contando calor. Então você precisa definir o que esse valor, esse número quantitativo está representando. Tudo bem até aí? Então acompanhe aqui. Significância, pessoal. Vamos lembrar aí da última videoaula. Importância de um algarismo, ou dígito, né, dentro de um número. Peguei aqui o mesmo exemplo anterior. Então, 29,35. Notem agora aqui, ó, na base 10, ou seja, na base decimal. Ok? Então, como nós já havíamos definido, a significância, o algarismo mais significativo, ele cresce da direita para a esquerda, e ele decresce, ou seja, ele se torna menos significativo da esquerda para a direita. Nesse caso aqui, o nosso algarismo 2 é o mais significativo e o nosso algarismo 5 é o menos significativo. Tudo bem? Nada de especial, né? Então manteve aquilo que a gente já havia estudado na aula passada. Agora vem a informação mais importante, dentro da representação posicional. Lembrem lá da aula passada que a gente meio que pulou essa parte. Por quê? Todo número dentro de um sistema numérico ele pode ser decomposto em função da sua base. Então vamos fazer aqui esse exemplo para vocês observarem bem essa característica de qualquer sistema numérico, tá? Mas vamos primeiro falar aqui do sistema decimal. Então aqui está o nosso número, 217,53. Observe que eu tenho um valor menos significativo e um valor mais significativo, no algarismo. Notem ainda que os valores independentes eu posso dividi-los dessa forma, eu posso decompor dessa forma. Então aqui eu tenho o algarismo 2, que representa na verdade 200 unidades. O algarismo 1, na verdade, representa 10 unidades.
O algarismo 7, na verdade, representa 7 unidades. O algarismo 5 representa 0,5 ou 5 decímetros, né, de unidade. E o 0,03 na ordem dos 3 centésimos. Então, observe ainda que como a gente vai decompor esses termos em função da sua base. A nossa base é 10, não é isso? Então, a ideia é pegar todos esses valores já decompostos aqui e fazer eles ficarem em função de uma potência de base 10. Observem aqui. O 200, na verdade, é a mesma coisa que eu disser para vocês 2 vezes 100, concordam? O 10 é a mesma coisa que 1 vezes 10. Você já observou que nós estamos destacando o algarismo na frente, né? Então, ó, 2 vezes 100. O algarismo aqui no número era 1. Então, 1 vezes 10. O algarismo aqui era 7. 7 vezes 1. O nosso 5 aqui, 5 vezes 0,1. E o nosso 3 aqui, 3,0,01. Tudo bem? Agora nós podemos colocá-los em função de base 10. Como assim? 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. 10 é a mesma coisa que 10 elevado à primeira. E 10 elevado a 0 é igual a 1. 0,1 ou 1 décimo é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. E 1 centésimo é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2. Vou pedir para vocês darem uma revisada nessa situação de potenciação, né? Potência de base 10, que é importante, que a gente vai, no decorrer da aula, trabalhar bastante com isso. É claro que no foco aqui não é ter que explicar isso, mas sim o sistema de numeração. Mas vai servir de base aí para os senhores entenderem melhor isso aí. Mas a gente vai num passo a passo aqui, que vai passar uma informação mais fácil para vocês conseguirem montar isso aqui, ó, né, essa decomposição aqui, de forma mais rápida, tudo bem? Sem precisar de muito cálculo aí. Só um pouquinho. Tudo bem? Então, próximo slide. Então, pessoal, contagem. Eu coloquei aqui um exemplo para vocês observarem a seguinte situação. Observa que aqui eu estou contando de 0 até 13, né? Mas olha só que fato curioso. Essa casa aqui, eu vou dizer que ela é a casa das unidades, né? A gente estudou lá no ensino fundamental. Lembra? Unidade, dezena, centena? Então, as unidades que eu tenho no meu sistema decimal vão de 0, eu vou incrementando minha contagem até chegar em 9, daquela forma que nós estudamos na videoaula anterior. Cheguei no algarismo 9, eu preciso incrementar de uma unidade, só que não existe mais nenhum número mais significativo que o 9. De que forma se dá esse incremento? Ele retorna para o algarismo menor do sistema e incrementa a casa imediatamente mais significativa. Vamos ver aqui? Então, olha só. De 0 a 9, opa, chegou no 9. Incremento de uma unidade. Reinicia. Observa que ele foi para 0 aqui, ó, 0. E ele incrementou a casa mais significativa. De que forma? Vai 1. Lembra daquela história do vai 1? Lá que você aprendeu no ensino básico? Justamente. Esse vai 1, a partir de agora, nós vamos tratá-lo como transporte, ou das bibliografias aí, de carry. O número carry nada mais é do que o transporte de uma unidade da casa menos significativa para a mais significativa, no caso de um incremento, tá? A gente está falando de contagem crescente. Também tem o carry no sentido inverso, da contagem decrescente, mas isso aí a gente vai falar lá em aritmética, quando for falar de aritmética. Tudo bem? Então, comecei a contar, cheguei no algarismo 9. Observa que na frente desse 9, ou na frente de todos esses demais aqui, é a mesma coisa que eu colocar um valor 0 aqui, ó, 0,8, 0,9, 0,7. Mas lembre-se, 0 à esquerda é indiferente, né? Lembra, 0 à esquerda não tem valor nenhum? Então, daí vem aquela história do 0 à esquerda. Então, como aqui tem 0 à esquerda, observa que quando eu incremento a casa mais significativa, 0 mais esse 1, se torna 1. Então, fez aqui o meu número 10. Então, agora eu tenho não mais uma casa de unidade, eu tenho um número composto. E de que forma ele é composto? Ele é composto por mais de um algarismo. No nosso caso aqui 10, nós temos dois algarismos, 1 e 0. Então, cheguei no número 10, observa que a regra de contagem permanece, ó, 11, 12, 13, 14, vai embora até o 19. Quando chegar no 19, o que vai acontecer novamente? Mesmo esquema. Aqui vai ser no caso 19, o 9 vai reiniciar e vai incrementar a casa mais significativa. 19, esse vai 1 com 1 que já havia nessa casa, vai tornar isso 20. E assim sucessivamente.
Meio maluco, né? Até hoje vocês sempre contaram, sempre fizeram essa contagem, mas nunca se preocuparam talvez com esse tipo de regra, ou nunca tentaram para isso. Não se preocupe, isso é normal. A gente geralmente não entra nesse mérito no sistema decimal, mas aqui agora eu vou aplicar essas mesmas regras nos demais sistemas. Então é importante a gente estar por dentro dessas regrinhas. As regras são a mesma para qualquer sistema numérico. Tudo bem? Então acompanha aí que eu tenho mais um exemplo para vocês. Ainda falando de contagem, nós temos aqui, ó, 97, 98, 99. Opa, cheguei no máximo do meu sistema numérico. O que vai acontecer? Observa que o 9 reiniciou a contagem da unidade e incrementou a casa das dezenas. 9 mais 1, opa, não existe esse número. Reiniciou a casa das dezenas e incrementou a casa das centenas. Olha o transporta 1 aí, ó, ou o transporte, né? Então agora eu tenho 100. Logo em seguida, 101, 102 e assim sucessivamente. Então esse vai 1, a partir de agora, nós vamos tratar como transporte ou carry. Tudo bem? Até aí? Então continuem comigo aí. Então aqui está a nossa tabela resumo. Observe que nessa tabela resumo, eu dividi isso aqui da seguinte situação. A base ou o sistema está representado aqui em cima. Estou colocando aqui, ó. Então eu tenho aqui a base decimal, a base octal, hexa e binário, que nós vamos ver nas próximas videoaulas. E aqui nós temos a ordem do primeiro até o 16º nesse caso, mas poderia ter mais, né? Então nós vamos fazer uma contagem crescente sempre dessa forma. Observem, o primeiro algarismo da minha contagem vai ser 0. Então 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Aqui eu fiz a contagem até a 16ª contagem, ou seja, eu fiz a contagem de 0 a 15. Tudo bem? Essa tabela resumo vai ajudar a gente a fazer a conversão dos sistemas nas próximas videoaulas. Tudo bem, senhores? Nossa videoaula acaba por aqui. Muito obrigado pela sua audiência aí. Na próxima videoaula nós vamos tratar de sistema octal, né? Sistema de numeração octal. Peço que se você gostou, se tem alguma dúvida, poste aqui embaixo, deixe sua sugestão em comentário. Se você gostou da videoaula, dá um gostei, né, aqui embaixo. Inscreva-se no nosso canal e até a próxima videoaula. Muito obrigado. Tchau, tchau.